Vale lembrar que essa não é a única tabela que existe dos elementos químicos, essa é a mais usada. Ela foi inventada, entre aspas, por um russo chamado Dmitry Mendeleev. Se vocês pesquisarem, existem outros tipos de tabela, tá? Essa é a mais comum que a gente usa no ensino médio. Ela divide os elementos numa escala crescente de números atômicos. Então, começa hidrogênio 1, o hélio 2, lítio 3, berílio 4. Então, vamos seguir em ordem crescente dos números atômicos. Lembrando que o número atômico é o mesmo que a quantidade de prótons. Então, conforme o conjunto de prótons que o elemento tem, define que elemento químico é. Desde o mais simples, que é o hidrogênio, que tem número atômico 1, um próton, ou, por exemplo, o magnésio. Ele é magnésio porque ele tem número atômico 12, 12 prótons. Aí, o último que foi descoberto, o do nome esquisito lá, o monócito, ele tem 118 prótons. Aí, você tem dividido elementos que podem ser encontrados na natureza e os elementos artificiais, que são chamados de transurônicos. Eles estão aqui na minha tabela, com essa letra roxinha. São os que foram descobertos mais recentemente. Então, os demais são todos encontrados na natureza. Para a tabela não ficar mais extensa do que ela já é, quando a gente chega aqui, no 57 e quando chega no 89, são esses elementos aqui, que foram colocados num quadradinho só. Então, de 57 a 71 é chamado as séries dos lantanídeos e do 89 a 103 são os actinídeos, beleza? Ah, mas por que a tabela é colorida assim? A gente pode dividir os elementos em 4 grupos. Os metais, que está nesse tom de laranja, amarelo, é a maioria dos elementos. Os semimetais, os não metais e a última coluna, que são os gases nobres, certo? Os lantanídeos e actinídeos também são metais. Os elementos, eles são encontrados nos 3 estados físicos: sólidos, líquidos e gasosos. A grande maioria é encontrada no estado sólido, porque toda essa parte aqui, os metais, é difícil a gente pensar no metal que está encontrado na natureza na forma de gás, não existe. Lembrando que é uma das coisas que quase todo mundo sabe, que existe só um único metal que é encontrado no estado líquido, que é o mercúrio. Então, todos que o símbolo está de cor preta aqui, são sólidos. Aí, no caso, líquidos, eu tenho poucos elementos. Na verdade, eu tenho só 2, o mercúrio e o bromo. Os elementos que estão de cor verde são elementos encontrados no estado gasoso. E também, além de saber o estado físico, essas características e tal que eu tô falando, é interessante a gente saber que os elementos, eles são divididos em períodos e famílias.